E voltamos com o programa A Guerra contra o Câncer. Como nós já mostramos aqui inúmeras vezes, a estrutura de um hospital de combate ao câncer é muito complexa. São vários os departamentos, são mais de 100 leitos de internação. E por isso, o serviço social é outro setor extremamente importante na instituição. O programa A Guerra contra o Câncer quer mostrar hoje um pouco mais sobre esse serviço. E por isso, aqui em nossos estúdios, a assistente social do hospital, Dr. Adrian Gott, Cláudia Gomes. Olá, Cláudia. Cláudia Gomes Silva Soares Ribeiro é o nome completo desta assistente social do Hospital Dr. Adrian Gott, que trabalha lá desde setembro de 2009. A Cláudia Gomes é pós-graduada em gestão hospitalar pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá, FIJ, do Rio de Janeiro, desde dezembro de 2010. Tem muitas informações e dicas aos pacientes e acompanhantes, familiares, enfim, todos aqueles que precisam da ajuda e do tratamento no Hospital Dr. Adrian Gott. Uma entrevista que eu acredito que será de extrema importância para todo mundo, viu, Heitor? Sim. Cláudia, muito obrigado pela presença sua aqui, desdobrando o turno para conceder a entrevista. Eu gostaria, primeiramente, que você nos respondesse duplamente qual é a missão da profissão assistente social e quais são as principais atividades do setor lá no hospital. Então, Heitor, primeiramente eu queria agradecer, a oportunidade que vocês estão dando a nós de estar passando sobre um pouco do trabalho do serviço social dentro da instituição. Bom, o trabalho do assistente social, se eu for falar para você como que é feito, nós vamos ficar aqui a noite inteira. É um trabalho bastante amplo, mas a principal atividade do assistente social é veicular informação, principalmente no Hospital Dr. Adrian Gott, sobre o paciente, As orientações que ele necessita, a ele e aos familiares, tanto ao paciente como ao familiar. São orientações assim, individuais ou coletivas que a gente passa para os pacientes a partir do momento que ele inicia o tratamento, Cabe a nós orientar quanto aos direitos e deveres sociais, e também acompanhá-lo durante todo o tratamento na instituição. A profissão em si, Cláudia, dependendo da área hospitalar, ela tem um núcleo, uma missão que é socorrer as pessoas, para o telespectador poder entender? Não, a missão do profissional assistente social não é socorrer a pessoa. Todo mundo pensa que o assistente social é um profissional bonzinho, e não é isso. A gente está ali para mostrar para o cidadão que ele é um cidadão de direito e ele tem que correr atrás daquilo que é melhor para a sua qualidade de vida, E cabe a nós orientar como ele consegue atingir a real necessidade naquele exato momento, na qual ele está necessitando ali, para fornecer as informações e mostrar os caminhos, é isso? Isso, dar um leque de abertura para ele poder chegar naquilo que ele realmente necessita. Correto. Ou seja, Cláudia, o trabalho do serviço social, principalmente dentro do hospital, é exatamente abrir o olho do paciente, do familiar, do acompanhante. Isso. Mostrar, deixar às claras os caminhos que ele pode percorrer para tornar o tratamento, os exames, enfim, toda a rotina dele mais tranquila, não é isso? Sim, porque o paciente, a primeira vez que ele entra dentro do hospital oncológico, ele já chega naquela questão que ele vai estar em risco de morte. E não é isso, Existem vários tratamentos hoje, todo mundo sabe, E a gente está ali para dar o suporte para o paciente não ficar fragilizado, orientar quanto às questões que o tratamento vem no decorrer do tratamento dele com o tempo, Por exemplo, você tem uma das atividades desenvolvidas lá por vocês, a visita aos leitos dos pacientes, Isso. De que forma que é feita essa abordagem pelo assistente social e o que vocês procuram extrair do paciente nessas visitas? Uma das atribuições do assistente social que trabalha numa instituição hospitalar
é a visita nos leitos. Por quê? O paciente interna, às vezes, não passa pelo serviço social. E o modo da intervenção nossa com esse paciente, para saber a real situação dele, é a visita no leito. Então, a gente faz essa rotina todos os dias, a gente tira um tempo para poder percorrer todos os andares do hospital e ver quais pacientes estão internando, quais que estão para quimioterapia e dar o suporte necessário, no caso que ele necessita naquele momento de internação. É bacana você falar isso, porque quem está nos assistindo vai ajudar a esclarecer, não é, Cláudia? Porque às vezes a pessoa está lá internada e ela vê uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um médico, que fazem anamnese, fazem as suas questões que são de rotina do tratamento e vê o assistente social como um intruso às vezes, né? A pessoa não tem conhecimento, mas na verdade o assistente social está ali para dar um suporte que é importantíssimo, não é? Isso. Já aconteceu de várias vezes, né, eu chegar para abordar um paciente e falar, não, eu não quero conversar hoje. Mas com o tempo você vai pegando amizade, porque eu sempre falo, a partir do momento que o paciente entra ali no hospital, ele é paciente cativo nosso. Então a gente passa a criar um vínculo de amizade. Aí no final, quando ele está terminando o tratamento, ele já tem outra visão do serviço social ali dentro do hospital. A gente não está ali para investigar a vida dele, e assim, para tentar auxiliá-lo naquilo que ele tem dificuldade ali dentro, né? Correto. Cláudia, há um tipo de informação que talvez você possa nos ajudar a ajudar os telespectadores. Muitos acompanhantes e parentes de pacientes querem entrar a qualquer momento, às vezes, é natural porque a doença leva a um temor muito grande. Mas como é bom esclarecer, você poderia nos auxiliar informando quais são os horários de visita no Hospital Dr. Erlengotti, quem pode entrar e quem não pode, qual é a quantidade de pessoas que pode entrar por leito, qual é a idade, por exemplo? Bom, lá no hospital, eu até brinco com as meninas que o horário de visita lá é bem amplo, que é das 14 às 19 horas, todos os dias. Paciente que está no CTI pode entrar 4 pessoas, 2 ficam do lado de fora do vidro e 2 entram no paciente, elas podem estar revezando. E de manhã é só o boletim, 11h30, e às 16h30 é a visita no leito. Para poder ter acesso aos leitos para visita, só a partir de 12 anos com documentos de identificação. Sem isso, não é possível entrar pelo hospital. Correto. São normas necessárias ao bom funcionamento da casa. Paulo? Isso não é por acaso, né, Cláudia? Esse limite de idade aí tem uma explicação, né? Tem, pelo fato de ser um hospital oncológico e às vezes o paciente está em restrição, né? Às vezes está em leito, no leito que é enfermaria, às vezes está muito cheio, às vezes está em processo de exames, às vezes também está em acolhimento, então a gente já fica atento quanto a essa questão, né? E pode também, esqueci de mencionar, só pode entrar 5 visitantes por dia para cada paciente, tá? Tá certo, eu tenho mais uma pergunta, mas o Heitor acho que vai chamar. Não, pode continuar, Paulo. Vamos lá? Continuar. Então, só mais uma pergunta antes do final desse bloco. Cláudia, eu queria que você falasse um pouco da estrutura do serviço social hoje, quantos profissionais são, né? E o horário de atendimento de vocês. Bom, lá na nossa instituição, nós somos em 2 assistentes sociais. O horário de atendimento é das 15 para 7 às 13 e das 12h45 às 19, de segunda a sexta-feira. Mas tem um porém, a gente trabalha de segunda a sexta-feira, a gente brinca muito, né? Mas nosso telefone fica ligado 24 horas à disposição da instituição, tá? É uma característica dos nossos tempos. Você está assistindo o programa A Guerra contra o Câncer, entrevistando hoje a assistente social do Hospital Dr. Erlengotti, Cláudia Gomes. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Guerra contra o Câncer, hoje entrevistando a assistente social do Hospital Dr. Erlengotti, Cláudia Gomes. Na verdade, é uma das assistentes sociais que integra a equipe do serviço social. Cláudia, Uberaba tem uma característica interessante que são as casas de apoio, né, aos pacientes e familiares.
Como é que funciona, como são feitos os encaminhamentos, quais são os documentos exigidos? Então, Heitor, a casa de apoio que atende o hospital é a casa de apoio Daniele. Ela é na mesma rua do hospital, né, Governador Valadares 438, e todos os pacientes que estão em tratamento no hospital têm oportunidade de estar ficando lá, tanto um paciente como um acompanhante. A partir do momento que ele insere no hospital, ele procura o serviço social para a gente fazer o encaminhamento. Esse encaminhamento é feito e assinado por nós, ele só consegue a vaga lá mediante nosso encaminhamento. E como documento específico, ele tem que levar xerox da identidade dele como do acompanhante. O hospital atende mais de 180 cidades, então a partir do momento que chega é só procurar a gente que a gente encaminha para lá. Agora, para quem tem casa de apoio aqui na cidade, não aconselha ficar lá, aconselha ficar na casa de apoio da cidade de origem. Algumas cidades mantêm casas de apoio próprias, né? Isso. Entendi. Por quê? Porque a prefeitura das cidades destina uma verba para a Daniele, para esses pacientes poderem ficar lá. Inclusive, até a prefeitura do Uberaba também mantém uma verba lá, um suporte. Porque senão onera a casa de apoio, fica muito cheia e as casas que tem em cidades aqui não vai ninguém para lá. Já aconteceu muitas vezes de paciente estar debilitada, a gente pedir a direção autorizar a ficar, mas é só nesses casos. Tá? Correto. É uma informação interessante para que os municípios se organizem, né, e orientem os pacientes que são enviados ao Uberaba. Paulo? Eu até queria que você explicasse um pouquinho melhor, Cláudia. Pelo que eu entendi, então é assim, o Hospital Dr. Elangotti normalmente tem um contato mais intenso com a Casa de Apoio Daniele, que atende pacientes de vários municípios. Isso. Porém, a Casa de Apoio de Araxá, por exemplo, ela tem uma subvenção da Prefeitura de Araxá, é isso, para funcionar? Isso. Nós não temos contato com o pessoal da Casa de Apoio de Araxá. Entendi. E nem das outras cidades, porque eles têm a própria pessoa que mantém a Casa de Araxá já tem o contato da Secretaria de Saúde da cidade de origem. Já vem tudo encaminhado. Então, eles já vêm encaminhado para a própria residência. Mas isso não impede que eles fiquem na Casa de Apoio Daniele. Igual o que acontece? Casa de Apoio Araxá, final de semana fecha. E às vezes tem paciente em quimioterapia, a gente encaminha para a casa de Daniele. Acho que ficou claro para o nosso telespectador. Uma outra pergunta, Cláudia, é o seguinte: como é que funciona o encaminhamento para exames fora do hospital? Eu sei que acontece muitos casos de pacientes terem que fazer exames fora do hospital. Isso passa pelo serviço social também, não é isso? Passa. Alguns exames são passados por nós. Por quê? A gente tem que fazer tipo uma autorização para o paciente chegar no local que ele vai fazer o exame, que é o local credenciado pelo hospital, para poder a pessoa saber que é do Hospital Elangotti, que já foi autorizado, então esse paciente pode realizar esse exame. Por isso que é passado pelo setor de serviço social. Vou só citar um exemplo, né? Agora, ressonância. Nós não temos o aparelho de ressonância na instituição. Ressonância magnética. Isso. O que acontece? O médico passa o exame, é autorizado pela auditora do SUS, que fica lá dentro do hospital, que é a doutora Jeanir. Mediante isso, o paciente desce com o exame, deixa lá com o assistente social encaminha para a Secretaria de Saúde e a própria Secretaria de Saúde se organiza para marcar esse exame para esse paciente. Então, a partir daí que ele vai fazer esse exame. Daí dá para entender um pouco, né, telespectador, a importância desse trabalho da assistência social, porque imagina uma pessoa que não conhece o Uberaba bem, exatamente, não tem parentes na cidade, não tem conhecidos, com uma doença dessa, muito complexa, então ele fica, né, e os familiares também um pouco perdidos, e a assistente social está aí para ajudar nesse sentido. Cláudia, o Hospital Dr. Elangotti, ele tem cerca de 500 funcionários contratados, né, de carteira assinada, um corpo clínico de cerca de 80 médicos, mas tem também um serviço que é dos voluntários, né? Sobretudo ali em frente ao hospital existe uma instituição chamada Vencer, que é a Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer. Como é que é a relação da assistência social com esses voluntários?
Então, eu falo muito que a Vencer é o nosso suporte lá na instituição depois que o paciente tem alta. Por quê? 90% do nosso paciente é atendido pelo SUS, né? E a maioria são, assim, fragilizados em todos os sentidos, né? De financeiramente, Psicologicamente, às vezes, né? psicologicamente. E na maioria das vezes, para ter adesão ao tratamento, a gente conta muito com a Vencer. Por quê? Às vezes o medicamento que o médico passa é um medicamento muito caro, né? E o paciente às vezes não tem condição de comprar. Aí a gente faz uma avaliação socioeconômica do paciente, encaminha para Vencer e mediante isso é liberada a medicação. Não só medicação, mas tudo que diz respeito à qualidade de vida do paciente, que esteja ao alcance da associação, é feito. Correto. Paulo? Interessante, né, Cláudia? E aí, você, na pré-entrevista nossa, comentava, e eu vou fazer uma pergunta relacionada exatamente a isso, até culturalmente falando, né? Esse paciente que vem para o Hospital Dr. Erlengotti, muitas vezes, vem de um município pequeno e é uma pessoa humilde. Então, eles têm, assim, uma dificuldade enorme, às vezes, até para fazer um pedido de uma coisa que é direito do paciente. E eu já te pergunto, vocês fazem também visitas domiciliares, né? Mas nesse caso aí são visitas domiciliares em Uberaba, não é isso? Isso. Nós do serviço social, como temos contato direto com o paciente, a gente sabe do tratamento dele no dia a dia. Aí o que acontece? Você faz um acompanhamento geral. Ao percebermos que o paciente não está tendo adesão ao tratamento, igual radioterapia, são várias sessões mensais, né? E o paciente às vezes falta uma semana. Aí o pessoal da rádio já liga, está faltando um paciente, o paciente não está vindo. Cabe a nós ligarmos e ver o porquê da falta desse paciente. Quando não conseguimos contactar, aí a gente faz a visita domiciliar para ver o porquê de estar faltando nas questões de consulta, exame, tudo que se refere... Na rotina do tratamento. Na rotina do tratamento. E o médico também, às vezes, solicita muito essa questão da visita domiciliar. Por quê? Às vezes o paciente chega bastante debilitado, às vezes muito sujo, e o médico quer saber o porquê que não está tendo suporte familiar. Aí cabe a nós averiguar, uma pequena intervenção, né, para orientar. Para ver o que está acontecendo na vida desse paciente. Ok. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Guerra contra o Câncer, hoje entrevistando uma das assistentes sociais do Hospital Dr. Erlengotti, Cláudia Gomes. Cláudia, quanto aos direitos dos pacientes com câncer, o que você tem de informação que pode contribuir para as pessoas que nos assistem e talvez possa estar precisando desse esclarecimento? Bom, Heitor, são várias informações que a gente tem acerca desses direitos, né? Eu vou estar citando alguns, porque são vários, existe até uma cartilha, né, sobre o direito do paciente oncológico. Na internet é de fácil acesso, quem tiver oportunidade. Te interromper, Cláudia. Essa cartilha que ela está falando, eu preciso dizer isso porque eu que coloquei essa cartilha no site do Hospital Dr. Erlengotti. Então você entra lá, erlengotti.com.br e vai lá ao paciente, nos direitos do paciente. Tem do lado esquerdo do nosso site, da nossa homepage, ao paciente. Ali dentro você vai encontrar, além dessa cartilha, horários de visitas, informações muito úteis para o paciente. Foi interessantíssimo você falar nessa questão da internet, porque eu me recordo agora que na época eu inseri essas informações no site do nosso hospital. Desculpa te interromper, pode continuar. Bom, nós lidamos muito lá com o benefício de prestação continuada, né? Nós temos que é do INSS. Que é do INSS. Nós temos, como diz, os formulários para preenchimento dos nossos pacientes. E quando a gente detecta a necessidade dele, né, que é um paciente carente, não tem renda, a gente presta esse atendimento e encaminha junto ao INSS. Quem tem direito ao benefício, que geralmente o pessoal conhece por BPC ou LOAS,
todo pessoa que não tem nenhuma contribuição e ganha menos de 1/4 salário mínimo. Quem que cabe nesse BPC? São idosos acima de 65 anos, crianças que têm algum tipo de doença degenerativa e pacientes oncológicos. Para eles requerer esse benefício, eles precisam de preparar uma documentação, né? Nós temos toda essa relação lá no hospital, que é coisa muito simples, que é um comprovante de residência, uma biópsia, laudo médico, que é primordial, porque sem um laudo médico não consegue, o perito do INSS não vai nem atendê-lo, exames recentes, carteira de trabalho e documentos pessoais, né? Então a gente faz esse trabalho lá para nossos pacientes. Por quê? Muitas das vezes ele está internado, não tem previsão de alta, a gente consegue, até o perito está indo na própria instituição para fazer a perícia juntamente com o assistente social do INSS. Né? Procura muito também sobre desconto de IPI, né? Que é o Imposto de Produtos Industrializados. Por quê? Todo paciente que faz uma cirurgia, né? No caso a mulher que faz mastectomia total e esvaziamento axilar tem direito ao desconto do IPI. Por quê? Ela vai ficar com uma sequela, né? Como mutilada, como a gente diz. Então, às vezes é dificultoso para ela estar dirigindo. Quando isso acontece, a gente também encaminha, faz tipo uma relação, né? E a paciente pega todo o formulário na Receita Federal. Mediante formulário, o médico que atendeu a paciente primário, porque são 3 médicos, a gente faz um relatório médico no próprio laudo da Receita Federal, o médico primário assina, o secundário e o terciário. E mediante isso ela dá entrada novamente na Receita Federal. Um fator importante também mencionar é que o paciente tem que fazer a mudança na carteira de motorista, porque sem isso ele não consegue. Esse relatório, Cláudio, IPI é específico para a compra de veículo? É específico para a compra do veículo. Correto. Tá? São vários direitos, né? Olha, Cláudio, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, mas antes eu quero lembrar o telefone do Serviço Social, que é o 3318-9800, é o ramal, é o telefone geral lá do Hospital Dr. Erangotti. Repetindo, 3318-9800, e é só pedir para falar no ramal 9932, não é isso? Isso. 3318-9800, ramal 9932 é o telefone para falar com as assistentes sociais do Hospital Dr. Erangotti. Eu queria que você falasse para nós qual é o horário de atendimento de novo, para que fique bem claro para as pessoas que estão vendo a gente. Nosso horário de atendimento é das 15 para 6 às 13 horas e das 12h45 às 19h. Correto. Cláudio, muitas pessoas não sabem, mas vamos confirmar com você. O Serviço Social também faz registros no prontuário dos pacientes? Sim, faz. Isso é primordial para a equipe multidisciplinar do hospital, Heitor, porque a partir do registro no prontuário, o médico vai saber que aquele paciente está em acompanhamento com o serviço social. Não só o médico, né? Todos os profissionais que atendem aquele paciente. É a única forma da gente deixar registrado que esse paciente está sendo acompanhado, é o registro no prontuário. E esse acompanhamento também certamente gera informações importantes na própria conduta e tratamento do paciente. Do paciente, porque muitas das vezes o médico depende de uma avaliação do serviço social para ele poder saber qual conduta ele vai tomar mais posteriormente. A realidade que o paciente vive, de onde ele veio. Isso. Né? Correto. Paulo? Interessante. Eu te confesso que essa é uma informação que eu só fiquei sabendo quando eu fui fazer a pré-entrevista com a Cláudia. A gente tem tanta informação útil dentro do hospital que essa do prontuário é uma também que eu não sabia, a gente ficou sabendo aqui junto com o nosso telespectador e isso é muito bacana. Lembrar aqui, Heitor, que nós, além da Cláudia, temos no Hospital Dr. Erangotti as assistentes sociais Paula Rezende Rodrigues Maeda e Eudilene
Pereira Pires. Cláudia está aqui conosco, mas as duas, a Paula e a Eudilene, também fazem parte do corpo de assistentes sociais. A Paula, inclusive, vai nos dar a oportunidade de novas entrevistas, né, um novo bate-papo aqui para falar sobre esse assunto, porque ela tocou até recentemente, pelo que eu sei, um projeto lá, que é o Navegador de Pacientes, que é um projeto que ficou a cargo da assistente social Paula Rodrigues Maeda. Só uma informação. Cláudia Gomes, a sua vida e a vida da equipe da assistência social no hospital, a gente conhece um pouco, mas você poderia relatar aí alguns casos marcantes ou diferenciados, assim, que o telespectador que está assistindo imagina casos que acontecem? Bom, o nosso trabalho lá é amplo, igual eu te falei, Heitor. A gente trabalha de segunda a sexta, mas nós somos ligados no hospital 24 horas. Já aconteceu fatos de eu ter que ir até o hospital de madrugada, porque o paciente vai a óbito, a enfermagem não tem a informação e acontece como a gente já tem um acompanhamento dele, toda a informação a gente guarda no serviço social. Então, a primeira coisa que a enfermagem faz é procurar o assistente social para ver o que pode auxiliá-lo. Em pleno 24 de dezembro de 2014, eu estava no hospital procurando um familiar de um paciente que tinha ido a óbito de Araxá e a gente não conseguia encontrar ninguém. Então, assim, tem vezes que eu acabo de chegar na minha casa, eu tenho que voltar para resolver questões que a enfermagem não consegue resolver. Correto. São características da guerra contra o câncer, né, que atinge a área social de uma forma muito ampla e profunda, né, Cláudia? É isso, verdade. Isso aí. Ok. Cláudia, eu gostaria só para encerrar você esclarecer se existe uma sigla que as pessoas não estão muito acostumadas, que é LOAS. LOAS é Lei Orgânica de Assistência Social? Isso. O que vem a ser, o que mudou na vida do país? Então, o LOAS é o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, né? Uns conhecem por LOAS e outros por BPC, né? Seria quase que a mesma coisa. Quase a mesma coisa, só que diferencia só na questão de siglas. Ou seja, o BPC né? ele está previsto na LOAS. Está previsto na LOAS. E ali concentra todos os direitos dos pacientes. Isso. Correto. Ok, Cláudia Gomes, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Guerra contra o Câncer. E obrigado pela audiência e até o próximo programa.